do que tem preocupado o governo brasileiro é o navio atracado aqui chinês. Até a gente vai trazer informação. Navio esse que é um navio hospital chamado Arctic Silk Road, que atracou no porto do Rio de Janeiro no dia 8 de janeiro, planejando zarpar hoje. A embarcação tem equipamentos de inteligência capazes de coletar informações estratégicas sobre portos e características geográficas no litoral nacional. A visita causou, então, um certo desconforto ao governo brasileiro em momento de tensão geopolítica na América Latina, como a gente tem trazido amplamente aqui no Morning Show. Apesar do caráter oficial diplomático, a missão naval representar ali um mecanismo de reconhecimento e atualização de informações portuárias e estratégias, de acordo com os oficiais brasileiros, outros países fazem isso há décadas, mas sempre respaldados pelos acordos bilaterais, o que dá ao Brasil o direito de também coletar informações em litorais internacionais, como não é o caso da China. Então, isso que causa, assim, uma certa reação, uma certa preocupação. Por quê da coleta dessas informações? Por que elas são necessárias? Por que são importantes? Eis a questão, David. Acaba havendo um aumento da tensão geopolítica no contexto em que a gente está assistindo às três grandes potências, basicamente, Estados Unidos, Rússia e China, se comportando como se fossem donas do mundo e como se, portanto, não precisassem se submeter às regras do direito internacional. A tal ponto que faz uma incursão em território alheio, no caso brasileiro, sem respeitar o procedimento do acordo bilateral. Então, isso acaba sendo uma demonstração para os Estados Unidos de que, olha, você acha que pode fazer incursões em países sem ter o respaldo do direito internacional, fazendo, por exemplo, a operação na Venezuela para a derrubada do Maduro, então eu também posso vir aqui e fazer o mapeamento sem ter o acordo bilateral com o Brasil. No fim das contas, são demonstrações de que estamos vivendo uma nova ordem política global que não se importa mais com as regras e com o direito internacional. As grandes potências fazem porque podem fazer. Basicamente eu me incomodo, tá? O problema é seu. Exatamente. Né? Sim. É a lei do mais forte. Ao que parece, nós passamos a ser um ponto estratégico para todo mundo, não é só a Rússia ainda que não manifestou nada e nem fez nenhum movimento, mas Estados Unidos... O presidente Lula conversou com Vladimir Putin por telefone ontem. Mas ainda assim, num ato como esse, o movimento é menos drástico, digamos assim, como esse que a gente vê agora da China, não é? Mas você vê aí, aproveitando também a pauta anterior e os dados da pesquisa que foi feita, você vê como, na verdade, o exemplo aí do navio chinês atracado reflete esse cenário internacional de crise, de colapso operacional do direito internacional, onde as regras passam cada vez mais a valer menos ou não valer nada. É a lei do mais forte. E disso, a importância, a meu ver, sim, Ana, eu entendo a sua posição. Claro que o brasileiro ele se preocupa mais diretamente com os assuntos internos, que é o que reflete diretamente. Mas eu penso que hoje a postura de política internacional da diplomacia brasileira, do Brasil, nesse novo tabuleiro de ordem internacional, é importantíssima. E a aprovação da população em relação à prisão do Maduro reflete o descompasso entre o que a população pensa e a postura do governo brasileiro, que condenou sistematicamente, foi um dos primeiros governos a condenar a captura, sem repudiar a ditadura de Maduro e o chavismo na Venezuela. Diferentemente do que a gente assiste em relação ao Irã, né? Agora, infelizmente, com relação ao massacre do povo iraniano inocente, pelo simples fato de estarem protestando, a gente observa um silêncio ensurdecedor da diplomacia brasileira e dos demais ditos grupos de direitos humanos.